Olá, alma irmã. Mais uma vez, estamos juntos para o estudo do Evangelho do Cristo, na certeza de que Ele nos conduzirá gradativamente ao patamar de felicidade almejado. Deixemos as águas sobre a mesa e concentremo-nos. Obrigado, Mestre, por mais essa oportunidade junto do vosso coração misericordioso e bom. Que a nossa reunião seja proveitosa a cada um, de sorte que a interpretação da lição seja um lenitivo às nossas necessidades individuais. Perdoai-nos, Senhor, pela nossa pequenez diante da vossa sagrada sabedoria. Derramai sobre todos os habitantes da terra a vossa imorredora misericórdia. Humildemente rogamos a vossa permissão para darmos início aos trabalhos. Que assim seja. Meus irmãos, a página de hoje a ser estudada está no capítulo 19, que se intitula A Fé Transporta Montanhas, no seu item 12, intitulado A Fé Divina e a Fé Humana, que fecha esse capítulo. Vamos então à leitura. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germen no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até ao presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje em grande parte se explicam, e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé,
Não há maus pendores que se não chegue a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, classificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Vamos agora passar ao nosso comentário adicional. Meus irmãos e irmãs, lembram-se daquela passagem de Jesus, onde ele cura um rapaz lunático a pedido de seu pai, que antes os discípulos haviam tentado curar, mas não lograram êxito? Naquele momento, o mestre, orientando os discípulos, chamou toda aquela geração de incrédula, e que quem tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ordenaria a uma montanha que se movesse e ela se moveria de um lugar para outro. E arrematou o mestre: nada vos será impossível. Em várias outras ocasiões, Jesus classificou os próprios discípulos como homens de pouca fé. Mas depois da morte do Mestre, eles se revestiram de fé necessária ao apostolado futuro. No entanto, meus irmãos, passados 20 séculos, nós continuamos fraquejantes, inseguros e temerosos de tudo e de todos. Será que a fé nos livra das provas, meus irmãos? Não. O próprio Jesus foi preso, açoitado, humilhado e crucificado, a despeito da sua fé divinal inabalável. Ele nos deixou esse exemplo. Mas então, para que nos serve uma fé firme? Ela nos dá convicção, perseverança e bom ânimo para enfrentarmos todas as barreiras que se apresentem diante de nós, encorajando-nos a empreender todo o esforço para transpô-las sem desânimo ou esmorecimento. Se chegaremos a vencer todas essas barreiras, não importa. Importa-nos que lutaremos enquanto aqui estivermos com todas as nossas forças, acreditando em nós através da nossa fé humana e em Deus e Jesus pela nossa fé divina. Essa luta cotidiana muito nos ensina e beneficia, meus irmãos. Se o êxito não vier enquanto encarnados estamos, a recompensa virá no futuro, quando estivermos diante de Deus e da nossa consciência para o balanço final da nossa vida. Essa esperança inominável e sem limites move todo aquele que tem fé. E mesmo convicto,
ele ainda implora ao Pai que lhe dê forças adicionais para continuar lutando sem que se esvaia a sua coragem. Isso é fé real. Aflora em minha mente nesse instante uma passagem de fé que vivenciei certa vez, quando caminhava numa rua que dava acesso a uma favela no Rio de Janeiro, guiado pela mão de meu pai. Conforme adentrávamos o local, eu, garoto ainda inseguro, espantado, perguntei a ele: pai, não é perigoso aqui? Não tem ladrões nesse lugar? E meu pai, na sua serenidade característica, me respondeu: filho, quando estamos com Deus, nada nos sucede. O mal não nos atinge, nem os ladrões nos veem. E continuamos subindo. Eu que confiava cegamente no meu pai, que nunca mentira para mim, caminhei resoluto, segurando firme a sua mão. E assim saímos também de lá, sem nenhum incômodo. Aí eu pergunto, meus irmãos, será que valeu a pena o meu espanto ou o meu medo? Mas alguém poderia conjecturar: mas quais as vantagens principais da fé? Eu diria que existe uma infinidade de vantagens. Dentre elas, podemos citar algumas aqui. Por exemplo, ela nos consola, nos alimenta a paz no espírito. Ela nos torna corajosos e fortes, evitando os males causados pela insegurança e pelo medo. Ela nos faz mais felizes, pois garante que tenhamos sempre um bom astral, confiança e esperança, não importando que dificuldades nos acometam. E a função principal da fé? Sabemos que podemos contar com a ajuda de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, do anjo da guarda e de muitos outros amigos espirituais simpáticos a nós, na consecução de quaisquer empreitadas em que estivermos engajados. Então, há uma legião de espíritos do bem trabalhando em parceria conosco, desde que vibremos confiança. A verdade é que, meus irmãos, quando passamos por uma fase tranquila em nossa vida, todos demonstramos fé. Mas nos basta um leve pressentimento de que algo desagradável pode nos assolar para cairmos em desgraça. E o pior é que se trata só de premonição, nem se tornou ainda realidade. Vejam agora mesmo quantos estão desesperados somente de imaginar que podem, ainda que remotamente, contrair o vírus Covid. E engraçado, constata-se que, na maioria das vezes, nossas premonições não se cumprem, não se consolidam. Então, por que sofremos por antecipação, baixando nossa autoimunidade e muitas vezes adoecendo mesmo, por causa unicamente psicológica, que abala o bom funcionamento dos nossos órgãos físicos? Irmãos e irmãs,
colocando nossas mentes em reflexões mais profundas, constatamos que ainda carregamos características fortes dos nossos tempos primitivos, com certo sadomasoquismo, sofrendo por antecipação e sem nenhuma fundamentação lógica. E mesmo que estivéssemos em dificuldade, o desânimo ou o desespero nunca seriam solução, como já mencionamos várias vezes em nossas leituras anteriores. Obviamente, não podemos também realizar um movimento pendular inverso, indo corajosamente para o outro extremo, sem nos proteger e nem tomar os devidos cuidados. Lembremo-nos do ditado: faça por onde que eu te ajudarei. Nós temos que cumprir a parte que nos cabe. O resto, Jesus faz por nós. O Covid está aí e passa a fazer parte do nosso cotidiano, como a AIDS, o câncer, doenças crônicas como diabetes e hipertensão, a dengue, febre amarela, H1N1, etc. Ninguém está livre delas. E o tempo se encarrega de nos acostumarmos com tudo isso. Estamos sendo submetidos a um grande teste de fé diante do Mestre. Mais do que decepcionar a Deus que nos criou e a Jesus que vela por nós, não podemos continuar nos decepcionando com as nossas próprias fraquezas. Jesus já nos mostrou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se nele está a solução para todos os nossos embrólios existenciais, não inventemos mais motivos para perdermos o equilíbrio. Com a fé em nós, em Deus e em Jesus, havemos de aurir forças para seguirmos nossa trajetória com confiança, paz e felicidade. A nossa fé nos cura, meus irmãos. Muita paz. Passemos agora à fluidificação. Vamos estender as mãos como de costume sobre as nossas águas. Ó Senhor, hoje pedimos que nossas águas sejam transformadas em veículos de fortaleza espiritual da nossa fé, de sorte que, ao ingerirmos esse líquido sagrado, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem em nosso benefício e também de todos aqueles que nos cercam. Que ela seja um veículo que nos conduza à paz. Água fluidificada em vosso santo nome. Que assim seja. Amados irmãos, vamos agradecer a Jesus. Que as lições evangélicas soem em nossos corações como fortificantes salutares. Pois, Senhor, sem o vosso auxílio, não alcançaremos plenamente os nossos objetivos. Ensinai-nos por intuição os atalhos para reforço da nossa fé, que haverá de nos conduzir à libertação das nossas inferioridades. Permitai-nos que aproveitemos esses momentos de recolhimento e reflexão para
consolidar nossos projetos de refinamentos das virtudes, que haverão de nos transformar em instrumentos da vossa vontade. Convosco estamos e nos colocamos prontos para todos os enfrentamentos que estejam em nossas rotas, confiantes de que, com a vossa ajuda e a ajuda de Deus, haveremos de vencê-los todos. Com a vossa permissão, assim seja. Revitalizados estamos na fé. Muito boa noite.